tudo bem? Você já fez prova Unicentro alguma vez? Não? Então hoje você vai conhecer o formato da prova de espanhol dos vestibulares dessa universidade. A Unicentro normalmente cobra 5 questões envolvendo um ou dois textos e ela gosta de incluir tirinhas em suas provas. Tanto que o que vamos ver hoje é uma tirinha e a partir da leitura dela vamos responder 5 questões. Vamos lá? O tema deste texto em quadrinhos é Las Nuevas Pedagogías. Vamos ver o que diz? La nueva pedagogía se trata de que el alumno descubra jugando sus áreas de interés. Ajá. ¿Y ustedes han probado eso en la universidad? Sí, el experimento funcionó en un aula con 15 alumnos y 3 de nuestros profesores. Bien, pues yo le envío 15 de mis 30 alumnos y usted me envía 2 de sus 3 profesores y hablamos. Para ser buen pedagogo, has de tener las manos manchadas de tiza. Vamos ver o que pedem as questões. Primeira questão. Sobre o diálogo entre pedagogo e o professor, assinale a alternativa correta. Bem, você viu lá que o pedagogo, no primeiro quadrinho, defende que na nova pedagogia o aluno escolha suas áreas de interesse. O professor, no segundo quadrinho, questiona se já fizeram experiência na universidade e o pedagogo responde no terceiro quadrinho que sim e que funcionou com 15 alunos e 3 professores. No último quadrinho, o professor propõe enviar ao pedagogo 15 de seus 30 alunos e que este lhe envie 2 de seus 3 professores. Então, voltemos à questão. Do diálogo, então, que acabamos de ver entre pedagogo e professor, a alternativa correta é, você marcaria A? Pesquisas educacionais sugerem que as universidades deveriam priorizar conteúdos curriculares em vez de interesses dos aprendizes? Não, ao contrário, sugere a fala do pedagogo que o aluno descubra e estude o que quer. Letra B. O professor deseja que sua sala de aula seja local de pesquisa desenvolvida pela pedagogia para referendar resultados anteriores? Você marcaria B? Não, o desafio do professor é outro. Letra C. O pedagogo entende que a quantidade de alunos por sala de aula é irrelevante se o docente tiver competência interpessoal. Você marcaria esta? Letra C, não. Isso não está expresso na fala do pedagogo. E, finalmente, a letra D. Os pedagogos deveriam conhecer o contexto enfrentado pelos professores em vez de teorizar sem conhecimento de causa? Ah, isso sim, né? É o desafio proposto pelo professor. Vá para a sala de aula, conheça o contexto, suje as mãos de giz e depois conversamos. Não é isso que expressa o último quadrinho? É. Então, a correta é a letra D. A seguinte questão diz respeito às normas funcionais da língua. Vamos ler? Em relação à palavra sublinhada no trecho, se el experimento funcionou em aula com 15 alunos, é correto afirmar que se pode observar um exemplo de A, eufonia, B, cesseo, C, dieísmo e D, heterotônico. Veja que esse trechinho ali, traduzido seria: sim, a experiência funcionou numa turma ou numa sala de aula com 15 alunos. Percebe que aula, a palavrinha sublinhada, é feminina? Pois é, a regra diz que antes de palavras femininas vamos usar o artigo feminino, que em espanhol é la ou una. Não seria então la aula ou una aula? Não por quê? Porque existe uma regrinha em espanhol chamada regla de eufonia, que serve para evitar a cacofonia. E o que é a cacofonia? É o choque acústico, né? Então, eu digo lá aula, veja que dá um choque entre o artigo lá e aula, que é um substantivo. Então, para evitar este choque acústico chamado cacofonia e tornar a sonoridade da palavra mais agradável, então, nós usamos o artigo masculino ao invés do artigo feminino. Então, neste caso, para evitar a cacofonia e tornar a sonoridade da palavra ou expressão mais agradável. Essa regrinha diz o quê? Diz que quando um substantivo feminino começa com A ou com H tônicos,
deve-se usar o artigo masculino, que vem antes e que em espanhol é el ou um. Importante lembrar que essa regra só vale para substantivo feminino no singular. Então, un aula e el aula no plural funcionaria normalmente, os artigos femininos seriam unas aulas e las aulas, ok? Então, veja lá. Com relação a essa questão, o que você marcaria como correto? Sim, seria, se você escolheu a letra A, está correto, é a letra A. É um caso aí de eufonia. Não ceceio, porque o ceceio diz respeito à pronúncia de palavras com S, C ou Z, que a grafia é diferente e a pronúncia é a mesma na língua espanhola. Não seria a seu ieísmo, porque se refere às pronúncias do Y, né, e dos dois L's, que são idênticas para algumas culturas, são idênticas essas pronúncias, né? Não seria D também heterotônico, porque tem a ver com a sílaba tônica diferente em português e espanhol. Então, a resposta correta para esta questão é a letra A, eufonia. Vejamos o que pede a terceira questão. Considerando o trecho, bien, pues yo le envío 15 de mis 30 alumnos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação morfológica do termo sublinhado e a que ele se refere no texto. Bem, o termo sublinhado é le, sabíamos que le é um pronome. Agora vejamos as alternativas. A, pronome definido e refere-se à universidade. B, pronome neutro e refere-se à universidade. C, pronome pessoal átono e refere-se ao pedagogo. D, pronome pessoal tônico e refere-se ao pedagogo. Qual destas você marcaria? Bem, le se refere a pessoa, então não pode ser indefinido e nem neutro, então já descartamos a e a B. Agora, entre a C e a D, é um pronome pessoal átono ou tônico? Qual é a diferença dos dois? Bem, o tônico, ele pode funcionar como sujeito ou complemento de um verbo. Já o átono, ele só funciona como complemento. Então, quando estávamos lá lendo o quadrinho, vimos que na segunda fala, quando ele diz lá, e ustedes han aprobado isso em la universidade, ele já usou ustedes como sujeito. Então, este le está se referindo sim ao pedagogo, mas ele é átono, ele funciona aqui como complemento. Então, entre a C e a D, nós ficamos com a letra C, pronome pessoal átono e refere-se ao pedagogo, ok? A quarta questão volta a explorar a compreensão da tirinha. Vamos ler? Em relação à pesquisa desenvolvida sobre o processo de ensino e aprendizagem exposto na tirinha, assinale a alternativa correta. A. Alunos aprendem melhor quando se encontram no ensino superior. B. Alunos demonstram desinteresse no ensino superior devido à grade curricular. C. Professores universitários são mais motivados que os do ensino médio. E D. Pesquisas podem apresentar resultados dissonantes da prática docente. Veja que as três primeiras, a questão dos alunos aprenderem melhor quando estão no ensino superior, a letra B, que os alunos do ensino superior demonstram desinteresse por causa da grade, a C, que os professores universitários são mais motivados, nenhuma dessas afirmativas está expressa na fala, no diálogo aí entre pedagogo e professor. E a letra D, pesquisas podem apresentar resultados dissonantes da prática docente, vimos a partir do diálogo deles que sim, essa palavra dissonante quer dizer o quê? Não está em consonância, destoa, não está em harmonia. Então, ou seja, nem sempre as pesquisas estão em consonância com a prática docente, ok? Então, é essa a resposta correta para a quarta questão. Vamos à leitura da quinta e última questão. Sobre o diálogo entre o pedagogo e o professor, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. O professor demonstra descrença nas orientações propostas pela nova pedagogia? V, verdade, porque nós podemos perceber pela própria imagem
O professor lá de braços cruzados, encostado à mesa, olhando por cima dos óculos, com todo respeito, mas não acreditando no que ouvia. Então, verdade, ele demonstra descrença. Segunda afirmativa, a pesquisa comprova que o lúdico apresenta maior índice de aprendizagem no ensino superior. Falso, porque o lúdico nem é mencionado na fala dos dois. Terceira alternativa, aliás, afirmativa, os interesses do aprendiz são o segredo para a melhor aprendizagem, segundo a pedagogia. Verdade, quanto maior o interesse, melhor a aprendizagem para o aluno. Ok, verdade. A quarta afirmativa, o pedagogo entende que 15 alunos é a quantidade ideal de alunos em cada sala de aula. Falso. Embora ele mencione que na sua pesquisa lá ele tinha 15 alunos e 3 professores em sala, né? Ele não diz, ele não afirma que isso é a quantidade ideal por cada sala de aula. Então, falso. Então, a alternativa que você deve marcar para esta questão é a letra B, VF. E então, o que achou da Unicentro? Tranquila, não? Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo. Tchau! Vida